O que é personalidade? Personalidade, idade. Tem um L no meio, né? Persona, L, idade. Só pra não ficar o L, vou. Persona é o avatar, é uma máscara, é uma... Por exemplo, eu, filha, quando eu estou sendo filha, ou seja, quando eu estou perto do meu pai ou da minha mãe, eu me comporto como filha. Essa é uma persona. Quando eu estou na obra como engenheira civil, eu não me comporto como filha, eu me comporto como engenheira. Se eu estou escrevendo para o meu blog de moda, eu me comporto como blogueira de moda. Então eu tenho até agora 3 personas, tenho 3 personalidades. Quando eu estou com amigos cujo qual me conhece desde a infância, eu me comporto de forma espontânea. E essa espontaneidade é quem a gente é, de verdade. Só que nós devemos levar em consideração a emoção dos outros, o sentimento dos outros. Porque se a gente é muito espontânea sem nos auto-observar, o que a gente fala acaba machucando os sentimentos de outras pessoas sem a gente perceber. E essas pessoas podem sentir que você machucou os sentimentos dela ou as emoções dela por algo que você disse sem pensar se ia afetar o emocional dessa pessoa. Por exemplo, alguém que gosta muito de animais. E aí você, na sua espontaneidade, você fala alguma coisa que viu, alguma coisa com relação a um animal, alguma violência, sem pensar que isso que você está falando vai gerar uma emoção de tristeza ou de revolta nessa pessoa. Então, ser espontâneo num círculo de pessoas que você não tem consciência do que faz a pessoa sentir emoção de tristeza ou emoção de raiva é irresponsabilidade social. Você está sendo irresponsável no meio social. Você está falando algo deliberadamente, falando coisas deliberadamente, sem pensar se isso vai alterar o emocional das pessoas que estão ali à sua volta. Então, ser espontâneo é ser quem você é, mas tenha empatia. E ter empatia não é entrar no problema dos outros e resolver pelos outros. É pensar, estou nesse círculo de amigos aqui conversando com que propósito? Para poder não falar coisas aleatórias. Né? Então, se eu estou num círculo, eu estou conversando com uma pessoa só, eu devo saber o que essa pessoa gosta de conversar, o que faz essa pessoa se sentir bem, para que eu possa só falar coisas que essa pessoa gosta de conversar e que essa pessoa se sinta bem. E vice-versa, sabe? Quando você está perto de uma pessoa que essa pessoa fala coisas que você começa a sentir a emoção desconfortável, a primeira coisa que você pensa é: tá falando isso para me ferir? Tá falando isso para me machucar? Né? Então, geralmente as pessoas começam a ficar ariscas nesse momento e de uma conversa saudável pode se transformar numa desavença de anos, né? As pessoas podem acabar brigando e ficar sem se falar por anos. E tem pessoas que não só basta isso, não quero mais falar com aquela pessoa, e ainda fica falando mal dessa pessoa para outras pessoas. Então,
Isso aí é algo que acrescenta na personalidade. Tem pessoas, né, que se apegam a signos para ter ali uma bússola de como é, de como se é. Ah, eu sou do signo tal. Então esse signo diz que eu sou assim, assim, assim. Tem umas coisas que tem a ver, tem outras coisas que não tem a ver. Então, se por exemplo, você tem um amigo ou amiga que chama atenção e faz, olha, naquele dia você se comportou, você falou assim, assim. Tem poucas pessoas que têm coragem de falar isso, né? Só se tiver uma intimidade muito grande e saber que você está num momento de relaxamento que você não vai ver aquilo como uma crítica tóxica, né? Crítica tóxica é quando você fala o que viu de errado na outra pessoa, mas sem passar uma solução, sabe? Crítica por criticar se chama crítica tóxica. Você fala, olha, você fala daquele jeito e tal, foi rude. Aí se você falar, olha, você falou aquilo ali, você falou sem pensar? Ou você está com algum problema e acabou falando daquele jeito? Você quer conversar sobre esse problema? Porque geralmente quando alguém é rude ou quando alguém fala alguma coisa que faz você se sentir ofendido ou ofendida, é porque geralmente aquela pessoa está com problemas, entendeu? Então, está com problema financeiro, está com problema familiar, relacional, enfim. Então, é basicamente isso. Então, personalidade é um conjunto de formas de se comportar, de conduta comportamental, conduta comunicacional, mais emoções, né? Então, essas emoções, por exemplo, agora eu estou falando devagar e estou falando baixo. Mas eu poderia estar falando assim, não sei o quê, porque personalidade, blá, blá, blá. Podia estar falando assim. Aí eu ia estar falando o quê? Com raiva. E raiva significa estou falando rápido, alto e gesticulando muito. E tem gente que utiliza a emoção da raiva como forma de se comunicar, mas de uma forma cômica, que fica engraçado, que fica uma comunicação engraçada, mas a pessoa está ali falando com raiva, só que está falando com raiva de um jeito engraçado. E isso chama a atenção de algumas pessoas de forma positiva, mas para outras pessoas que têm uma sensibilidade, sabe, que é hipersensível às emoções, ou seja, pessoas que sentem frio com muita facilidade, ou pessoas que ficam com mau humor num ambiente de calor. Essas pessoas são hipersensíveis, que aí a gente já entra naquele assunto de espiritualidade, mediunidade, né? Pessoas que chegam num local com muita gente e começam a ficar se sentindo mal, né? Essas pessoas que têm hipersensibilidade emocional. Emocional é o quê? Vibração das cordas vocais de terceiros. Então, se a pessoa que é hipersensível entra num local de pessoas zangadas, essa pessoa vai começar a passar mal, ou essa pessoa vai começar a ficar zangada também, né? E a mesma coisa o reverso. Se você entra num ambiente de pessoas tristes, você vai acabar se sentindo mal ou ficando triste também, né? Isso aí é com relação aos nossos sentidos, né? Visão, olfato, paladar. Tem gente que é sensível ao paladar ao ponto de comer algo e não sentir um gosto profundo do alimento. E tem outras pessoas que precisam temperar bastante para poder sentir o alimento gostoso, né? Enfim. Eu acho que eu expliquei mais ou menos aí que é personalidade. Então, tem gente que não tem essa separação de personalidade. Tem gente que quando chega a uma idade, por exemplo, cheguei aos 30 anos, já não me considero mais filho ou filha, porque eu já sou casado, já sou marido, já sou esposa, então eu tenho mais uma personalidade. E aí, às vezes, você não consegue sustentar essas múltiplas personalidades, aí você quer unificar a sua personalidade. E aí é que vem o trabalho do autoconhecimento, para você não deixar nenhuma qualidade, ou seja, nenhuma característica positiva de fora, e nem ficar só nas características negativas, né? E trabalhar essas características negativas no autoaperfeiçoamento para que você evolua, seja uma pessoa melhor, uma pessoa agradável em qualquer tipo de ambiente, sem se tornar passivo ou passiva, né?
Quando a gente fala complexo de superioridade, complexo de superioridade é quando eu estou perto de alguém que eu sinto que é mais superior do que a mim. Por quê? Porque tem mais dinheiro, ou porque tem um diploma, ou porque fala de forma científica, de forma intelectual, e aí eu fico constrangida, eu não consigo me comunicar e me torno um passivo, ou seja, se a pessoa dizer, vamos ali, aí a pessoa vai, ou vamos fazer isso, aí a pessoa vai, aí depois quando chega em casa, poxa, mas eu não queria ir, por que eu estou me sentindo que eu devo ir? Porque a outra pessoa que tem mais autoridade do que eu, só porque tem mais dinheiro, está me influenciando, será que essa pessoa é do mal, ou será que eu que estou sendo passiva, né? Então, como trabalhar o autoconhecimento? Se sentir bem, amar a si por tudo que você tem. Ou seja, eu não tenho diploma, mas eu sou inteligente. Eu sou inteligente, então você tem que avaliar, olhar para a sua vida. O que você fez que você considera inteligente? Ou o que você fez que você não considera inteligente, o que você mudaria? É o mesmo que viajar nas suas memórias e ver, nesse momento aqui da minha vida eu não fui tão inteligente. Mas eu não fui tão inteligente por quê? É porque eu estava passiva, eu estava com baixa autoestima. E baixa autoestima significa o quê? Vou explicar no próximo vídeo. Assista.